Então, gente, é época de ano novo, conforme eu vinha dizendo, muita gente enche a cara. Estamos direto do auditório da Embratel com o nosso programa ao vivo, e a sua pergunta ao programa de hoje, alcoolismo e suas consequências espirituais, deve ser feitas para o telefone aqui da Embratel, que é o 011 3268 2508. 3268-2508. E quem nós trouxemos para ser entrevistado no programa de hoje é um companheiro que eu já conheço há vários anos, sei do seu trabalho magnífico, um trabalho gigantesco aqui na Grande São Paulo. É um trabalho semelhante àquele projeto Alcoólatras Anônimos, ou Alcoólicos Anônimos, que tem beneficiado milhares de pessoas viciadas no álcool. É um companheiro também espírita, trabalhador da Federação Espírita do Estado de São Paulo, uma grande cultura espírita, um conhecimento fabuloso, e veio conversar conosco hoje sobre o alcoolismo e suas consequências espirituais. Bom dia, Oscar Lira. Bom dia, Alamar. Bom dia aos telespectadores. É um prazer muito grande de poder estar aqui e participar desse programa. E esperamos que juntos possamos esclarecer alguns pontos importantes sobre esse grande problema que é o alcoolismo. Pois é, então faça a sua pergunta através do telefone 011 3268 2508 ou pelo fax. Qual é o fax aqui da Embratel? 3268-2071, 3268-2071, ou pelo e-mail perguntas@redevisão.net. O que o Ed está parecendo uma entidade espiritual aí em pé? Me conta aí. Já está trazendo coisa? Já tem, meu amigo? Olha lá, bom, deixa aqui comigo. Ó, já está chegando pergunta aqui do povo. Mas eu pergunto ao meu amigo Oscar, por que as pessoas bebem? Por que enchem a cara? Por que alguém chega ao ponto de se embriagar, ao ponto de cair na rua e ficar em situações verdadeiramente ridículas? Bom, é um aspecto já cultural. Há milhões de anos, muito antes de Moisés, muito antes de Jesus, quando esteve aqui, o povo já se utilizava da bebida alcoólica. É bem verdade que naquele tempo a bebida utilizada era através da fermentação de algumas frutas, como a uva. Então era feito vinho e foi colocado na cultura. Ou seja, nas festividades o povo já se utilizava. E isso veio até os tempos de hoje, e hoje com uma consequência bem maior, em virtude da industrialização. Hoje nós temos as bebidas destiladas. Hoje nós temos o grande trabalho incentivador do consumo da bebida alcoólica, que é a mídia, fazendo os comerciais, fazendo as propagandas. Então, por isso que o homem hoje está consumindo, digamos assim, de uma forma assustadora. Hoje nós estamos tendo um consumo muito grande da bebida alcoólica e, consequentemente, nós estamos tendo uma resposta com relação a isso, ou seja, mais e mais pessoas estão apresentando o problema do alcoolismo, ou seja, a dependência do álcool, e isso trazendo consequências que abrange não só o homem na sua parte física, na sua parte orgânica, mas também a sua família e a sociedade que ele vive. Pois é. Bom, gente, vocês já viram que o assunto hoje é quente, e vá preparando, vá formulando as suas perguntas para o Oscar Lira, que tem muita coisa para a gente conversar hoje. Inclusive, ele vai falar sobre se essa questão do alcoolismo é uma questão espiritual, quais são as terapêuticas sugeridas para a solução do problema, a experiência que ele tem vivido nestes anos todos, convivendo com pessoas alcoólatras, com alcoólatras que querem se livrar do vício, e outros que apenas a família quer, mas ele não quer, ele se acha que não é alcoólatra, ele acha que ele não é alcoólatra não. Então nós vamos falar sobre isso, mas eu quero logo no comecinho do programa falar mais uma vez acerca do Clube Visão.
quero agradecer ao amigo telespectador pela resposta positiva que ele está dando na proposta, na ideia do Clube Visão. Ele está ligando para cá mesmo e este clube vai crescer, gente. É ele que vai manter este programa no ar, é ele que vai, pode até ser otimismo exagerado, eu acredito que não, colocar a Rede Visão no ar, o nosso canal 24 horas no ar. Graças a Deus a resposta está sendo boa. Eu peço a você, ligue agora para a nossa equipe aqui em São Paulo, que está todo mundo a postos lá no Grupo Visão, nesse telefone que está aí no vídeo, 3291-3600, e associe-se também ao Clube Visão. Quero repetir para aqueles telespectadores que não têm ligado nas últimas semanas, que o Clube Visão é uma ideia semelhante àquelas ideias de Clube do Livro que vocês já conhecem. Você se associa ao clube, paga uma mensalidade de R$15 e todos os meses nós vamos mandar um livro para você, uma fita de vídeo, ou um vídeo DVD, ou um CD como brinde, ou um outro brinde, que sempre o valor está na faixa dos R$15. Tá? E além disso, só que aí que está o nosso diferencial. O associado do Clube Visão, ele goza de descontos em uma rede nacional de parceiros que nós estamos criando agora, como consultórios médicos, odontológicos, laboratório de análises clínicas, hotéis, aqueles centros turísticos de viagens, teatro, como os teatros dirigidos pelo Renato Prieto, grupo do Rio de Janeiro, que já nos garante um desconto de 50% nos ingressos de todos os associados do Clube Visão. E nós estamos lutando, companhias aéreas, um monte de coisa, locadoras de veículos. A turma aqui está preparando uma parceria para valer. Vários médicos, amigos deste programa, já ligaram e estão ligando para nós, oferecendo descontos. Há médicos que estão dando até 100%. Falaram, mas quem for associado do Clube Visão, aqui no meu consultório não paga nada pela consulta. É impressionante, gente, é 80%, 70%. Aliás, isso até que vale a pena, porque não é tanto associado assim na sua cidade. Eu peço àqueles médicos que ficam pensando, mas se eu der 100%, eu vou sobreviver de quê? Não, né? Não é bem assim não, porque na sua cidade vai ter umas 10 pessoas só, e você tem uma clientela de 5.000 pessoas. Então essas 10 pessoas que você dá um desconto especial, vale a pena, é uma forma que você, amigo doutor, tem para fortalecer o nosso clube. Advogados dando em consultas, em honorários, enfim, em uma série de coisas. Ligue para o 3291-3600 agora e associe-se, torne sócio do Clube Visão, porque já que este projeto não tem tido apoio de ninguém, das editoras espíritas, que poderiam dar apoio, não é nem dar apoio no sentido de dar dinheiro para cá, não. Fazer uma parceria que elas também venderiam livros, porque todos os quais eu anunciei aqui no programa venderam e muito. Nós é que não temos retorno, porque não passa nada para a gente. Essa que é a verdade. Há muito tempo a gente não tem um centavo sequer de editora, de ninguém, de vendas de livros. Essa que é a realidade. Então torne-se sócio desse clube. Ligue para lá, que a equipe está de plantão com muito carinho em São Paulo, nesta véspera de Ano Novo, para receber o seu telefonema. Tudo bem? Podemos contar com vocês? Gente, dessa vez vai. E eu quero perguntar para o meu amigo Oscar. Muitos telespectadores, quando me encontram em palestras e abordam essa questão do alcoolismo, é meu pai, meu marido, meu não sei o quê, tem o vício do álcool e é uma desgraça na família. Aliás, o alcoolismo é sempre desgraça para a família, né? Essa que é a verdade. E muitos me fazem uma pergunta, e antes que ele me faça a pergunta, que já está chegando um monte aqui por telefone ou por fax, eu faço a pergunta que muitos telespectadores fazem. O alcoolismo é uma questão de doença, é uma questão de obsessão ou é uma questão de falta de vergonha na cara? Podemos fazer a seguinte análise com relação ao problema do alcoolismo. Inicialmente, quando o usuário da bebida alcoólica começa a ter as suas primeiras experiências, ela vai se tornando um uso
dessa bebida. Consequentemente, com o abuso desse uso, pode-se gerar um consumo excessivo. Esse consumo excessivo pode chegar a uma compulsão. Chegando à compulsão da bebida, nós teremos o vício aí cristalizado na pessoa. E, consequentemente, depois nós vamos estar sendo apresentado o alcoolismo. Ou seja, o alcoolismo ele vai estar sendo apresentado através de uma patologia orgânica, onde alguns órgãos começam a apresentar alguns problemas em virtude do excesso do consumo do álcool e também algum comportamento. A pessoa vai ter algumas características de comportamento que está muito associado à questão mais psíquica da pessoa. Então, esses fatores vão levando a pessoa até o quadro do alcoolismo. Agora, consequentemente, também existe uma influência espiritual. E essa influência espiritual é muito forte. Em alguns livros da literatura espírita, nós vamos encontrar relatos. Podemos citar um dos mais conhecidos, onde o André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier, no livro Sexo e Destino, faz o relato dessa influência espiritual, colocando o homem a consumir a bebida alcoólica. É verdade. Olha, os telespectadores já estão entrando para valer uma avalanche de perguntas aqui logo no comecinho do programa. Tem 2 telespectadores que fazem uma pergunta aqui semelhante. É o Paulo Ferreira, de Avaré, aqui no estado de São Paulo, e o Arthur da cidade de Sacramento, em Minas Gerais. O Paulo Ferreira pergunta, no Evangelho, diz que Jesus transformou água em vinho. E ele quer saber o porquê Jesus fez isso. E o de Sacramento pede para você explicar essa transformação do vinho que Jesus fez. Porque consta que estava havendo uma festa das bodas de Canaã, né? Tem alguns alcoólatras para justificar, diz que Jesus também bebia, que aquilo não era bodas de Canaã, era bodas de cana. E Jesus também... negócio, que isso? Então, como você explica isso aí, Oscar? Bom, é o Paulo e o... que faz o Paulo Ferreira de Avaré e o Arthur de Sacramento. Então, Paulo, na nossa literatura espírita, no livro da Codificação, nós vamos encontrar na Gênesis a resposta para a sua pergunta. Esse é o primeiro milagre relatado no Evangelho que Jesus faz, a transformação da água em vinho. E o Kardec, ele tenta fazer essa explicação de como Jesus poderia ter feito essa transformação. Não tenhamos dúvida, pelo conhecimento que nós temos através da literatura, através dos evangelhos, que Jesus possuía um conhecimento muito amplo sobre os fenômenos da natureza. E de alguma forma, talvez ainda nós não temos esse conhecimento, mas de alguma forma ele poderia ter transformado. Porém, o Kardec explica, fazendo a seguinte pergunta: qual era o significado? Por que Jesus iria fazer isso? Teria algum motivo? Teria algum ensinamento moral para mostrar? Então, muitas vezes, o que nós lemos na Bíblia, nos Evangelhos, está de forma figurativa. Nós sabemos que naquela época, quando o anfitrião recebia os convidados, ele servia o melhor vinho, e deixando o vinho de má qualidade para o final. Era assim que era recebido nas festas. Então, chegando num determinado tempo dessa festa, acabou o vinho. Qual o significado? Por que Jesus iria transformar água em vinho? Não teria significado isso. Então Kardec classifica como isso sendo uma alegoria, sendo uma narrativa colocada na Bíblia de forma mais de história, de parábola, para que possamos ter mais ou menos um entendimento do potencial que Jesus tinha em trabalhar com os fenômenos da natureza, trabalhar com as coisas, com as leis que nós temos. Este é o Oscar Lira, diretor do Instituto Fraternal de Laborterapia, aqui em São Paulo. É um instituto que tem um trabalho gigantesco no combate ao alcoolismo, auxiliando as famílias que têm um membro dominado por esta praga que é o alcoolismo. Se você deseja anotar o telefone do Instituto, faça agora aí. É 011
3104 6707. 011 3104 6707, aqui em São Paulo, principalmente para você que é habitante aqui da Grande São Paulo. De outros estados poderão ligar também, que o Oscar atenderá, ou aliás, a equipe atenderá com todo carinho. Funciona hoje, Oscar? Hoje estamos funcionando sim. Normalmente amanhã também? Amanhã também vamos estar funcionando, a partir das 16 horas vamos estar funcionando. Só no dia 1 que nós vamos permanecer fechado. Ok. Meus amigos, eu sempre estou falando acerca de um livro, porque para mim este livro é histórico, este livro é um marco, este livro vai ficar registrado na literatura brasileira. É o livro analisando as traduções bíblicas de autoria de Severino Celestino, um doutor da Paraíba. Por que este livro é importante? Porque, lamentavelmente, tem muita gente que faz a cabeça de muita gente acerca dessa ideia chamada Bíblia. A Bíblia diz a palavra de Deus. E, na verdade, não há uma sintonia com a Bíblia verdadeira, porque existe uma Bíblia verdadeira, que está disposta no hebraico. A Bíblia é a história do povo hebreu, é a história lá de Israel, é uma história daquela cultura lá. Mas é um livro respeitável, um livro que tem inúmeras coisas boas, a maioria é um livro que a proposta é de moralização da humanidade. Todavia, este livro foi traduzido para quase todos os idiomas no mundo, e no meio desse processo de tradução, houve muita desonestidade religiosa que processou interpretações nas traduções. Ou seja, não houve uma tradução honesta, íntegra e imparcial. Houve tradução com parcialidade. E o Severino Celestino detectou isso com muita maestria. Ele, durante 8 anos, fez a comparação das 16 traduções, entre aspas, da Bíblia para o português e comprovou adulterações terríveis. Foi aí que ele escreveu este livro, onde ele coloca o trecho de uma determinada passagem em hebraico, nos caracteres em hebraico. Apenas que nós só temos uma câmera, senão eu ia mostrar detalhadamente para você. Coloca nos caracteres hebraicos, translitera, explica o que significa essas palavras Bereshit, esses negócios todinho no hebraico, eu não entendo coisa nenhuma disso. E o que significa Kamá, Mer, Reshaim, Idash, Veivô, Aleimô, Eidan, o Bereshit, essas coisas todinhas. O que significa cada palavra dessa, e comprova que muitas traduções da Bíblia inventaram, mentiram de forma sem vergonha e colocaram palavras que não existem na Bíblia com o objetivo de atingir o espiritismo e outras doutrinas mais sensatas. Então o que o Severino faz? Ele coloca como está, por exemplo, na Bíblia das Testemunhas de Jeová, como colocaram o capítulo e o versículo, como colocaram na Bíblia a tradução de João Ferreira de Almeida, aquela a qual o próprio João Ferreira de Almeida detectou mais de 2.000 erros. Olha só, o próprio autor detectou mais de 2.000 erros. Na Bíblia da editora Santa Maria e na várias outras Bíblias. E depois o Severino coloca lá qual é o correto, o que é que o capítulo e o versículo quer dizer corretamente. Numa demonstração de que há muita adulteração. Este livro, gente, é um espetáculo, custa R$20 e você pode pedir agora. Ele estava em falta, porque toda edição que o Severino lança esgota, Oscar. É um sucesso tão grande que acaba. Nós estávamos sem ele, já chegou agora. Chegou essa semana, o Severino mandou pra gente. É chegar, vai logo. R$20. Ligue lá para o 3291-3600, que a nossa equipe está pronta para te atender e vai mandar imediatamente, que os pedidos feitos agora já saem logo. Não na segunda-feira, porque está tudo parado em São Paulo. Quarta-feira já segue logo. Fantástico livro. Padres e pastores também honestos. Há inúmeros padres e pastores honestos.
mandaram e-mails para a gente, cartas. Alamar, é impressionante o trabalho. A gente percebe que não há religiosismo aqui, muito pelo contrário, há uma análise profundamente criteriosa. Teve um pastor que disse que ele fez de tudo para procurar alguma falha, algum lapso, alguma forma que o Severino tivesse querendo puxar a brasa para a sua sardinha. Ele disse, não encontrei. Encontrei a postura de um homem íntegro, um homem correto, como é o meu amigo Severino Celestino na Paraíba. Quero mandar um abração para ele, que certamente está lá vendo o nosso programa. Maravilhoso. Ligue para lá. Adquirindo esse livro, você está fortalecendo, melhorando a sua cultura e também ajudando o nosso programa. Oscar, mas tem muita gente perguntando. Tá demais, hein? De Pompeia, aqui no estado de São Paulo, a Marilena pergunta: o marido que levou a mulher ao alcoolismo, quais as consequências que esse marido vai ter por levar a sua própria esposa ao alcoolismo? Tem muita gente que faz isso, muita mulher que se deixa levar pelo marido, é isso que acontece. Bom, nós sabemos que a influência, ela existe, tanto do lado espiritual, como também a influência entre nós encarnados. Ou seja, entre as pessoas, ela existe essa influência. Porém, ela só é eficaz a partir do momento que nós entramos em sintonia. Ou seja, nós temos a mesma tendência, o mesmo pensamento. Então, ocorrendo esse tipo de influência, nós vamos optar em ceder ou não essa influência. Se realmente a bebida alcoólica ela é avessa para nós, ou seja, é uma coisa ao qual nós não gostamos, essa influência não vai ter resultado. Porém, se nós temos alguma tendência, aí sim, essa influência vai ter resultado. Nesse caso, especificamente, citado pela a nossa amiga, a influência do marido sobre ela. E precisa ver como foi essa influência. Por que houve essa tendência? Aí ela poderia fazer a pergunta para si mesma e dizer se ela também não sentiu prazer em utilizar a bebida alcoólica. Pois nós sabemos que essa influência ela só é positiva a partir do momento que nós temos as nossas tendências também. Agora, que tipo de consequências alguém vai ter em relação de influenciar uma outra pessoa para uma coisa negativa, para uma coisa ruim? É aquilo que nós estudamos e é aquilo que a própria lei universal nos mostra. É que toda ação existe uma reação. Então, todo efeito tem uma causa. Então, com certeza, nós vamos estar respondendo por essa influência. Porém, não esqueçamos, ninguém consegue decidir por nós. Nós temos o livre-arbítrio de optar ou não. Oscar, rapaz, está uma loucura aqui. É pergunta que não acaba mais. Olha só. Nem o telespectador fez ainda não, mas imagino certamente algum vai fazer agora. E eu quero logo no começo do programa falar sobre esse assunto. E existem pais que, a meu ver, são tremendos irresponsáveis, e até burros, eu chamo de burros, que chegam ao ponto de colocar bebida alcoólica na boca de crianças, em chupeta de criança, de garotinhos, diz que para provar para a sociedade, para os amigos, que o filho é macho, que o filho é homem. Não meu ver, são verdadeiros imbecis que fazem um negócio desse. Gente profundamente ignorante que faz uma coisa dessa. E eu quero sugerir às pessoas, quando se vêem diante de fatos como estes, repreenda. Não tem nada de que está dando sorrisos como se estivesse concordando com aquilo, não. Os homens que, num processo de ignorância, ainda faz uma coisa dessa, dá cerveja para garotinhos de 5 anos tomar, para mostrar, para exibir para os outros que é macho, repreenda, fala, você é um criminoso. Isso que você está fazendo com o seu filho é um absurdo, é o maior mal que você está fazendo. E já que o Oscar tem experiência com gente que faz isso, qual é a orientação, já que você é um especialista no assunto, Oscar? Bom, realmente, a pessoa que toma tal procedimento, oferecendo a bebida alcoólica a uma criança, ou mesmo a um adolescente, é uma pessoa que demonstra não ter o conhecimento, demonstra não saber o potencial destruidor
que tem o álcool. Além das consequências orgânicas que vai estar ocasionando, tanto no corpo de uma criança como no corpo de um adolescente ou adulto, a bebida alcoólica tem outras consequências. Nós até citamos aqui no início que ela abrange não só a parte física, mas a parte da família e a parte da sociedade. Além disso, nós temos também a consequência do lado espiritual. Imaginem, no livro Memórias de um Suicida, tem até um relato onde nós encontramos um personagem num bar cercado por entidades. E são entidades totalmente disformes, são entidades totalmente apresentando todas aquelas características do problema do alcoolismo e, além mais, total alienação com relação a si mesmo e o ambiente onde elas estão. Então, imaginem só, nós levando a bebida alcoólica para dentro do nosso lar, oferecendo ao nosso filho, seria que nós estamos dando a pior coisa para o nosso filho. Devemos dar a melhor coisa. E eu faço até um pedido a todos que estão nos vendo, procurem saber, já que nós estamos numa era do corpo, da saúde, hoje é moda isso, e nós sempre estamos olhando as embalagens dos alimentos ao qual nós estamos comprando, nós estamos consumindo, as calorias, as vitaminas, procurem saber a composição de uma bebida alcoólica, de uma bebida destilada. Procurem saber o que é a composição dessa bebida. Da cerveja, procurem saber, para poderem ter ideia, porque além do álcool, nós estamos consumindo uma quantidade grande de produtos químicos que são muito deletérios para o nosso corpo. De Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, é o Fábio que faz a pergunta. Antes de mais nada, ele fala, mas eu quero adquirir o livro analisando as traduções bíblicas. É ligar lá para o nosso telefone agora, ô Fábio, que a turma está reunida agora no 3291-3600 aqui em São Paulo. E é uma forma, aproveita, Fábio, associe-se ao Clube Visão, que você vai dar uma força pra gente, hein, Fábio? O Fábio quer saber o que você acha de aqueles pais que deixam as crianças beber. Está inserido dentro da mesma pergunta que eu fiz ainda há pouco. Mas tem pais que eles não dão assim, mas deixa a criança beber lá, com aquela onda de tudo é liberal, democracia, e tem muita gente exagerando nisso aí. É um problema sério com relação a isso. Os pais que permitem que os adolescentes, eu acredito que sejam adolescentes, porque uma criança, qualquer pai com o mínimo de conhecimento não permitiria que uma criança bebesse um copo de qualquer bebida alcoólica. Seria mais para os adolescentes. Os pais deveriam repreender, porque é obrigação dos pais conduzir o espírito, conduzir a pessoa durante esse período da infância e também o período da adolescência. Deveria repreender. Agora, o grande problema que nós percebemos é que a conotação que nós fazemos com a bebida alcoólica é de uma coisa boa, em virtude da mídia, em virtude da propaganda que se faz da bebida alcoólica. Imaginem que hoje, além de utilizarem mulheres bonitas, homens bonitos, fazendo os comerciais da propaganda de bebida, hoje estão sendo utilizados até animais, e mostrando uma característica que o animal não tem, mas em virtude de beber, ele começa a ter, como aquele exemplo da tartaruga. A tartaruga fica super rápida quando vê uma latinha de uma cerveja. Então são associações que são feitas e que nós vamos, de certa forma, assimilando essas associações, e quando olhamos para uma garrafa, para uma lata de bebida alcoólica, não subestimamos, não damos deveria ser dado aquela atenção, deveria ser colocado aquele lado tão poderoso, destruidor da bebida alcoólica. Não, achamos que é uma coisa ingênua, achamos que é uma coisa muito simples, como se fosse um refrigerante ou um suco de laranja ou qualquer outro tipo de bebida. Aí é isso mesmo que você está falando, vinculando a imagem da cerveja, da bebida alcoólica, com moças de corpos muito bonitos, rapazes de corpos atléticos, malhados,
os chamados saradões, né? Diz que a moda diz que é sarado. Inventam cada expressão no Brasil, que é uma graça. É mentira, gente. Essa é conversa fiada. Se você começar a entrar na bebida alcoólica, tua cara vai ficar parecendo um maracujá de gaveta. Vai ficar horrível. Você, mulher, começar a ficar bebendo, e o homem também, a barriga, ó, 3 jacas dentro de um saco. Vai ficar parecendo 3 jacas dentro de um saco. Saia dessa. Não vá nessa conversa. E os rapazes não caiam nessa. Esse negócio de pra ser homem tem que beber. Mentira. Quando bebe, você quebra a cara. Além de agredir a sua família. O Alamar, e até mesmo o contrário, né? Porque a pessoa que consome muita bebida alcoólica, ela vai perdendo o potencial, principalmente o homem. Sexual, né? Sexual. Mas cai mesmo. Cai, não tem nenhum. Não tem Viagra que dê jeito não, tá? Pode tirar o cavalinho da chuva. Se você tá com aquela ideia, vou beber para dar uma de bonzão para conquistar as meninas. Conversa fiada. Na hora, vai ver. Entra nessa. Lá de Salvador é a Joelma Dutra de Mendes, Salvador, na Bahia. Minha querida Salvador, estou chegando aí amanhã. Beijão. Gostaria de saber sobre o Clube Visão. Ô, Joelma, obrigado pelo seu carinho. Me dá até a oportunidade de falar mais uma vez. O Clube Visão é um clube para associar pessoas dispostas a ajudar a manter este programa no ar e fazer a gente colocar a nossa Rede Visão tão esperada no ar. Eu acho que dessa vez vai agora aqui de São Paulo. Você se torna sócio, paga R$15 por mês e todo mês você vai receber de brinde um livro que custa na faixa de R$15. Ou um CD, ou um DVD, ou um monte de coisa boas que a gente está inventando aí. Tá? E além disso, você vai entrar numa rede de descontos médicos, dentistas, companhias aéreas no Brasil inteiro, que nós estamos fazendo as associações a partir daqui de São Paulo. Ligue agora para o 3291-3600, que a nossa equipe está lá para receber o seu telefonema. Mas por favor, não ligue para o 3291-3600 para fazer perguntas, porque eles estão sem comunicação de lá para cá, ok? Para perguntas é só aqui no telefone da própria Embratel, que é o 3268-2508, tá? O de lá é apenas para você se tornar associado do Clube Visão ou adquirir os livros que nós temos, que são os livros do Severino Celestino, analisando as traduções bíblicas, que custa R$20, ou os livros do meu querido amigo Divaldo Pereira Franco. Divaldo, um beijão, vou estar aí contigo em Salvador, lá na Mansão do Caminho. E Divaldo Franco vai estar aqui em São Paulo, dia 18 de janeiro agora. Vamos estar junto aqui em São Paulo, já estarei de volta, com um seminário belíssimo no Hilton Hotel, aqui em São Paulo. Muito bonito. Os livros do Divaldo, Jesus e o Evangelho à luz, dá um close aqui, mano, vê se você consegue fechar o máximo possível, à luz da psicologia profunda. É um livro simplesmente extraordinário, do espírito Joana de Ângeles, a Joaninha querida. Vale a pena. Quanto é que custa esse livro, meu Deus? Onde é que foi que eu botei o preço? Se não me engano é R$18. Tá? Mas você liga lá para o pessoal, vai estar firme te atendendo. Outro livro da Joana de Ângeles, Alerta. Magnífico também. Aliás, essa coleção que trata da psicologia, à luz do espiritismo da Joana de Ângeles, é algo simplesmente, gente, reconfortante para a gente, porque nos faz mudar mesmo. E o despertar do espírito também. São esses 3 livros aqui. Vale a pena você adquirir. Quem já adquiriu, se deu bem. Eu acho que vale a pena. Mas a nossa amiga Joelma Dutra, lá de Salvador, ela gostaria de saber o prazo, Oscar, de regeneração de um alcoólatra e quais os reflexos. Bom, essa é uma pergunta muito importante e interessante. Qual o prazo de regeneração de um alcoólatra? É uma coisa muito relativa. Em virtude de nós estabelecermos um parâmetro. O que seria uma regeneração? A pessoa passar 2 anos sem tomar bebida alcoólica, sem beber? Ou passar 5 anos, 10 anos? Ou passar o resto da sua existência sem consumir a bebida alcoólica? Uma coisa nós sabemos, é que a pessoa que apresentou a dependência do álcool, ela não pode mais se utilizar do álcool ou da bebida alcoólica. Em virtude de que todo o processo da dependência, toda a compulsão, ela vai voltar e todo o processo vai se repetir.
durante a recuperação, durante a regeneração, como foi o termo utilizado, nós vamos encontrar algumas características. Uma delas é a recaída. A recaída, de certa forma, faz parte da recuperação, pois fica muito difícil uma pessoa conseguir parar de beber numa única vez. Muitas vezes ela faz a promessa de que vai parar de beber, ela jura, ela faz todo o tipo de promessas, todo tipo de declarações, afirmando que vai parar de beber, e no outro dia bebe. E assim vai o processo de etapa em etapa, até ela conseguir ter um controle maior e evitar o primeiro gole. É isso que é utilizado dentro das instituições que fazem o trabalho de recuperação, como o próprio IFL faz esse trabalho. É através de 24 horas de sobriedade, evitando o primeiro gole, que nós vamos conseguir nos afastar desse problema, porque é um verdadeiro fantasma o problema do alcoolismo. Estou falando isso, pois aqueles que têm o problema dentro do lar, ou têm o problema próximo de si, sabem exatamente do que nós estamos falando. É um problema muito sério, é um problema que causa consequências seríssimas dentro de uma família. Chega muitas vezes a separar a família. O Irenício, daqui de São Paulo, capital, ele está dizendo que quer obter o livro pelo telefone 3291-3600, não está conseguindo. Quer saber outro telefone. Olha, Irenício, é porque tem várias pessoas lá, deve estar congestionado nesse momento, mas vai tentando, meu querido amigo. Se você não conseguir, tente durante a semana, porque esse telefone funciona todos os dias, das 8 da manhã às 7 da noite, diariamente, sem intervalo para o almoço, diretamente. É porque quando o programa está no ar, já que é um programa de nível nacional, está chegando no Brasil inteiro, é natural que o país todo, nessa manhã de domingo, todo mundo à vontade em casa, que as pessoas liguem para este telefone. Mas tente, hoje a nossa equipe estará lá até 1h da tarde de plantão para receber o seu telefone, o seu telefonema. Mas está tudo funcionando direitinho, é porque há congestionamento mesmo. O telefone é o 3291-3600 para você pedir o livro. Uma avalanche de perguntas tremenda aqui, viu? Olha aqui, esse amigo Hélio Maciel, de Sumidouro, no estado do Rio de Janeiro, ele diz o seguinte: está 1 ano operado de safena. O médico recomendou beber 1 cálice de vinho seco todo dia para resolver o problema. Ele quer saber se isso está correto e que orientação é essa de médico. Olha, existem médicos mesmo que orientam algumas pessoas que você gosta de beber 1 cálice de vinho. Aliás, eu queria até um dia trazer alguns médicos aqui no programa, porque eu não sou médico, você também não é, mas você já conversou com alguns médicos a respeito disso? É válida? Não sei se é ético nós estarmos dando pareceres médicos aqui, mas eu não sei. Porque química, requímica, o que você acha disso? Bom, é um assunto delicado, porque envolve uma área ao qual nós não pertencemos. Porém, nós temos algumas informações de alguns especialistas. Tem alguns médicos que, como foi o caso citado, que recomendam. Mas a pessoa deve saber o porquê vai estar tomando a bebida alcoólica. Por que vai melhorar, vai ajudar com relação ao problema apresentado, né? O problema de entupimento de algumas veias ou artérias. Por quê? Porque o álcool ele é dilatador. Já observaram a face de um alcoólatra, de uma pessoa que consome bebidas alcoólicas em excesso? A face é toda vermelha. Ou seja, todos aqueles vasos que nós temos no rosto, eles são dilatados. Podemos ver, parece até mesmo que a pessoa está apresentando uma ótima saúde, né? O rosto todo corado, bonito, mas não é. Justamente esse efeito que o álcool dá. Porém, eu faço uma pergunta a você. Será que para o problema apresentado não seria melhor um esporte? Não seria melhor uma alimentação mais sadia? Não seria melhor aquela higiene mental, onde nós temos aquele trabalho de otimismo dentro de nós? Isso talvez
pudesse ter um efeito bem mais positivo do que a utilização da bebida alcoólica através do vinho. Existem alguns estudos desenvolvidos aqui na Universidade de São Paulo, a USP, que comprova que a utilização do suco de uva também ajuda muito nesse processo de melhoramento. Porém, procure outro médico, procure outros especialistas e procure se informar melhor, porque eu tenho certeza que eles vão poder te dar a melhor resposta com relação a esse tipo de caso. Mas, Caio, eu queria fazer uma pergunta, por que no Brasil, não sei se isso já é uma questão de abrangência política, se você desejar desenvolver um projeto na área da filantropia, na área da educação, na área da agricultura, para você conseguir um recurso no Brasil do BNDES, é difícil que é uma beleza, é um negócio impressionante. Você tem que botar dinheiro, subornar pessoas, 10% para não sei quem, 5% para não sei quem, é tal. Mas quando você deseja criar uma indústria, um alambique, uma indústria de cachaça, de bebida alcoólica, esses recursos saem com uma facilidade impressionante. Você sabe explicar por quê? Porque é um processo obsessivo no país, isso? Também podemos até, tendo essa visão espírita sobre o assunto, nós podemos até estar classificando como um processo obsessivo. Porém, nós sabemos que o dinheiro ele é colocado em virtude daquilo que é consumido. Então, a bebida alcoólica, ela é consumida. Só para podermos ter uma ideia do consumo da bebida alcoólica, aproximadamente são consumidos 500 milhões de litros de cerveja por mês no Brasil. 500 milhões de litros de cerveja são consumidos por mês. Isso quer dizer que tem muita gente bebendo. Isso quer dizer que no futuro nós vamos ter problemas seríssimos, nós vamos ter consequências em virtude desse abuso, desse uso excessivo da bebida alcoólica. E, consequentemente, nós temos hoje aproximadamente 10% da população mundial dependente do álcool, segundo a Organização Mundial de Saúde. No futuro, imaginem se esse número vai diminuir ou crescer. Então, isso é um alerta que nós fazemos, principalmente para os pais, principalmente para os educadores que estão nas escolas, para passar essas informações para os adolescentes, para as crianças, os educadores que estão nas universidades, formando profissionais, para eles fazerem esse alerta, esclarecer para todos. Porque se forem depender só das informações que nós recebemos da mídia, dos comerciais, esse consumo vai aumentar cada vez mais. E cada vez mais precoce. Foi feito um levantamento nas escolas de primeiros e segundo graus. E o que constatou é uma coisa assustadora. Tem crianças de 8 anos, 9 anos, que já tiveram experiências em beber álcool, beber esses tipos de bebidas alcoólicas, cerveja, vinho, champanhe, e que já repetiram mais de uma vez. 8 anos, 10 anos bebendo, que consequência essa pessoa vai ter daqui a algum tempo? José Merivaldo de Campos, no estado do Rio de Janeiro, ele diz o seguinte: ele quer deixar a cerveja já há tempo, porém como fazer isso sem perder os amigos? Ou melhor, será que são amigos mesmo? Alguém que incentiva alguém a beber, tomar bebida alcoólica, será que é amigo? Essa é a questão. Eu orientaria o nosso amigo a trocar de amizade. Busque outras amizades que não se utilizam da bebida alcoólica. Se para estar naquele grupo de amigos, se faz necessário utilizar a bebida alcoólica, busque outros amigos. Mas se você puder permanecer com esses amigos sem utilizar da bebida alcoólica, melhor. Porque não é questão de discriminar quem utiliza. É uma questão de nós termos o esclarecimento e podemos fazer as nossas opções. E não ser, de certa forma, receber essa influência, né? Aquele ditado, aquele jargão que se diz que Maria vai com as outras. Então, nesse caso, nós estamos indo com relação ao que os outros pensam, os outros utilizam. E isso não é bom.
Oscar, uma avalanche de ligações daqui da grande São Paulo. Eu não sei se a NET está transmitindo o nosso programa hoje, porque tem domingo que a NET transmite, tem domingo que não transmite. Eu não sei, queria saber se tiver algum telespectador assistindo pela NET, liga para cá para dizer se está ou não, porque é tanta ligação daqui de São Paulo e muita gente procurando saber como fazer para ir lá no Instituto, quais são os horários e se paga alguma coisa. Como é que faz? E como é que funciona isso? E tem perguntas aqui também, gente que tá querendo levar, mas o marido, o pai não quer ir. Como é que é isso? Porque diz que é coisa de espíritas. Como é que funciona isso? Bom, o Instituto Fraternal de Larboterapia, aqueles que estão em São Paulo, ou mesmo quem está fora de São Paulo, fica localizado aqui na Rua Santa Amaro, número 244, na Bela Vista. Então, quem mora aqui em São Paulo conhece bem esse endereço. Rua Santa Amaro, 244, na Bela Vista. E o Instituto, todo o serviço lá no IFL, ele é totalmente gratuito. Os familiares, nem o dependente, vai ter custo nenhum. Ele é totalmente gratuito. Podem comparecer lá no Instituto. O Instituto está aberto de segunda a sexta-feira, das 10 horas até as 21h30. Ele vai estar aberto para atender. E sábados, domingos e feriados, o Instituto está aberto das 16 horas até as 18 horas. Existe também um trabalho que é desenvolvido dentro do IFL, que é a internação. Essa internação, é bom esclarecer, não é internação clínica, onde o dependente vai fazer uma desintoxicação, vai ter um acompanhamento médico. Porém, é uma internação terapêutica. A pessoa vai trabalhar, vai fazer a larboterapia. Essa internação é feita num sítio que se chama Comunidade de Apoio Mútuo, tem a sigla CAM, e na cidade de Itapecerica da Serra. Para maiores informações, entrar em contato com o IFL. E também faço um esclarecimento. Infelizmente, a internação só é para homens, não temos condições de internar mulheres. Oscar, me contaram, os amigos lá da federação, me contaram que você tem enfrentado cada caso bastante engraçado. Disse que certo dia um cidadão chegou lá para você e, meu amigo Oscar, eu quero agradecer pela força que você deu para mim. Graças a Deus, eu me livrei dessa desgraça, Oscar. Graças a Deus. Eu quero convidar você para tomar uma lá para comemorar a minha vitória. É verdade que aconteceu isso lá? Acontece. Muitas vezes a pessoa consegue vencer os 3 primeiros meses, são os mais difíceis. Os 3 primeiros meses. E tem a percepção que é errada, essa percepção de que já está curado, que pode beber socialmente, que pode tomar um copo de cerveja. E assim, tendo essa experiência, o que ocorre? Volta todo o processo. Volta todo o processo e no momento que a pessoa está alcoolizada, ela não tem realmente parâmetros daquilo que ela está falando, daquilo que ela está dizendo. A sensibilidade fica praticamente nula. Porém, eu tenho um caso muito interessante que ocorreu de uma frequentadora lá, que veio me relatar o seguinte, que ela tinha um irmão, ela morava com a outra irmã. Tinha um irmão que tinha tido o problema do alcoolismo, né? Começou a beber, teve o vício e apresentou todas as características. E estava na rua, estava morador de rua. E ela ficou comovida com isso, com compaixão, trouxe o irmão para dentro de casa, para tentá-lo ajudar a sair dessa situação. Porém, depois de um mês, uns 2 meses mais ou menos, o que ocorreu? Tanto o irmão como as duas começaram a beber. E o que ocorreu? As 3 ficaram com um problema. E ela perguntou para mim se o alcoolismo era uma doença contagiosa, porque elas não tinham. E a partir do momento que o irmão foi morar junto com elas, elas foram também consumir a bebida. Não é contagiosa, nós sabemos disso. Isso nada mais foi do que a influência e a tendência das duas em gostar de bebida e se utilizar da bebida, que gerou todo o processo.
Eu quero pedir mais uma vez ao meu amigo telespectador, aquele que tem dado aquela força para manter o nosso programa no ar, que nós ainda não conseguimos montar a estrutura. Estamos com otimismo, está tudo acreditando que está crescendo. O Clube Visão está crescendo, graças a Deus. O retorno que o pessoal deu lá do Grupo Visão agora está muito bom, muita gente ligando para se associar, mas nós ainda estamos dependendo daquele apoio, daquela força que você dá toda semana, depositando aqueles valorizinhos para manter o programa novo. Os depósitos não estão dando não para manter, que está fazendo um esforço danado, alguns amigos aqui completando para pagar a Embratel. Ainda mais agora que a Embratel está mais cara, que nós temos que pagar esse auditório, que é mais R$ 1.400 aproximadamente, além daqueles R$ 3.000 por semana que a gente tem que pagar. Continua dando força para a gente. Nós vamos divulgar 2 bancos aí, o Bradesco, nessa conta que está aparecendo aí no vídeo. Maurício terminou não anotando danada da conta. Bom, mas as pessoas devem estar lendo aí no vídeo direitinho, né? Esta é a conta do Bradesco. E tem também, depois que vai passando devagarzinho aí, porque as pessoas dizem que saiu rápido demais no vídeo. Vai passando. E a conta do Itaú. Porque tem os outros bancos aí, parece que tem tanta pouca gente que tem. E o Itaú. E é tão pouca gente que é um valor. Então ficou tão pequenininho que nós não vamos nem divulgar essas outras contas mais. Mas eu quero dizer ao telespectador que essas contas aí são provisórias, não são contas definitivas do projeto em São Paulo. E pertence a uma empresa que foi cedida temporariamente para a gente ficar lá. O Ed já está providenciando a arrumação do nova empresa junto com o Maurício e Macedo e o Demarque, para que tudo fique bonitinho. Isso tudo é provisório, acredito que daqui a uns 30 dias já deveremos ter contas definitivas nossas. Mas dê uma força, faça aquele seu depósito que você vem fazendo toda semana para ajudar a gente a manter essa luz no ar, esse programa no ar, que milagrosamente, eu não sei como é que eu consegui passar o ano de 2001 com esse programa no ar. Gente, só a generosidade de vocês mesmos, eu quero agradecer de todo o coração aos meus amigos telespectadores do Brasil, por essa força, esse carinho que tem pela gente. O mérito não é meu, não. Eu só sou aqui o intermediário para apresentar o programa e falar minhas bobagens aqui. Mas é você, telespectador. Foi você que conseguiu eliminar inúmeros suicídios neste país. Eu posso garantir que suicídios, abortos, muitos foram evitados por causa da sua generosidade. Se não fosse esse seu depósitozinho, o programa não teria ido para o ar. Obrigado a João Cuim, de Uberaba, Genil de Bezerra, de Garanhuns e Pernambuco, e tantos telespectadores, meu amigo Onofre, querido Onofre, daqui de São Paulo, que eu queria ter tanto tempo para te dar um abraço nesse Natal, Onofre, nesse Ano Novo, mas você sabe, né, amigo, como é que é a vida do seu amigo aqui, do seu companheiro. Deem essa força, o Maurício vai ficar passando de novo a conta do Itaú, do Bradesco, aí para você anotar, você que não anotou ainda, viu? Olha aqui o bom dia, um fax da Rejane daqui de São Paulo, capital. Bom dia, eu gostaria de saber como fica o psicológico do alcoólatra e de que forma o perispírito é afetado. E seus familiares, como reagem a tudo isso? Bom, com relação ao perfil, né, do alcoólatra, já é conhecido. Nós sabemos que tem algumas características daquele que tem a dependência do álcool que nós já identificamos, só visualizando a pessoa, já identificamos que ela é consumidora de álcool. Acho que é até desnecessário colocar todo esse perfil. Porém, com relação ao perispírito, que foi aqui abordado na pergunta, no livro Leis de Amor, de Emmanuel, psicografado por Chico, nós vamos encontrar a resposta dessa pergunta, onde Emmanuel diz que tudo aquilo que nós fazemos ao nosso corpo, ou seja, ou coisas boas ou coisas deletérias, coisas ruins, vai vincar o nosso perispírito. E o que ocorre? Nesse intercâmbio que existe entre o corpo e o perispírito, nós vamos estar marcando lá no nosso perispírito essas características. Então, nós causamos dano ao nosso estômago ou ao nosso fígado com relação ao excesso de álcool no nosso corpo. Vai vincar o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito. E possivelmente em outras existências nós vamos apresentar esses problemas que
esses problemas nos nossos órgãos. E ele vai estar sendo apresentado. Então fica, com relação a essa pergunta, esse esclarecimento. A Patrícia de Belo Horizonte, Minas Gerais, linda Belô, beijão aos mineiros de Belô, saudade do tutuzinho a mineira. Gostaria de saber se o primeiro pagamento para entrar no Clube Visão é de R$35. É o seguinte, Pati, quando você se associa ao Clube Visão, você paga uma taxazinha de inscrição de R$20 e logo a primeira mensalidade de 15. Essa taxa de R$20 é o quê? É que nós estamos mandando um cartão, uma carteirinha associada, um cartãozinho, tipo um cartão de crédito, bonitinho, lindo, ficou bonitinho. Era até para ter trazido, Maurício, esquecemos de trazer. No próximo programa a gente deve trazer aqui, para você poder levar na rede credenciadas, que vai dar desconto para os associados, tá? Então, quando você liga para lá, você paga R$20 e 15 da primeira mensalidade. Mas as mensalidades serão sempre R$15. Um detalhe, você tem direito a colocar 3 pessoas da família como ligados a você, que essas pessoas também receberão a carteirinha como sócios do Clube Visão. Tá? É uma mensalidade só, R$15 você dá 3 nomes. O que eu quero pedir aos telespectadores é, quando ligar para o nosso Clube Visão, que responda com todo carinho aquele questionário que os nossos atendentes estão perguntando, tipo grau de escolaridade, se é espírita há quanto tempo, faixa salarial, aquelas coisas todinhas. Não é por mera curiosidade nossa, não. É porque nós estamos fazendo uma estatística. O nosso programa tem um auxiliar aqui, olha ele bonitinho, depois tu mostra ele, viu, Maurício? É o filhinho do Maurício, o Léo. Então, o que acontece é o seguinte, nós estamos fazendo uma estatística para uma demonstração do perfil do nosso público junto a anunciantes, a agências de publicidade. Porque tem agência de publicidade que acha que o público espírita é constituído por pessoas analfabetas que vivem pela rua botando despacho na rua. Vê se pode uma coisa dessa, gente. Quando o próprio Ibope demonstra que o público espírita é o que possui o maior nível de escolaridade no Brasil. Inclusive o maior poder aquisitivo. É o que mais lê. Então eu quero ter esses dados para nós tirarmos uma estatística gráficos por computador e mostrar para as agências que vale a pena elas incentivarem a ideia de uma rede nacional de televisão espírita, que é o Clube Visão, que com fé em Deus nós colocaremos no ar. Está tudo certinho com a Embratel. A Embratel está pronta para botar nosso espaço de satélite, já está aí pronto. Só falta uns equipamentos para subirmos com o uplink para o satélite e jogar luzes 24 horas no ar. Já pensou, gente, a TV da não violência? Mais gente falando sobre alcoolismo, sobre o homossexualismo, não é homossexualismo, não, sobre essas coisas todinhas. Eu acho que você vai gostar, viu? Um beijão para Luciana, aí em Registro, e todos os amigos de Registro, aqui no estado de São Paulo. E é isso, Patrícia. Liga para lá, meu mozão. Olha, o Valdemir, de Belo Horizonte também, Minas Gerais, e várias pessoas, Oscar, estão perguntando para você por que tem determinados indivíduos que, quando estão sóbrios, estão tranquilo na sua posição normal. E quando bebe, começa a bicharar, começa a desmunhecar, coisas parecidas, demonstrar tendências homossexuais. Bom, a partir do momento que o indivíduo... Ela é homossexual? Tem pessoa que essa pessoa, no fundo, é homossexual ou é apenas o processo da bebida que o faz? Bom, nós sabemos que com o uso da bebida alcoólica, o que vai ocorrer? Nós vamos ter um relaxamento maior, porque a bebida alcoólica, ela é depressora. Muita gente acha que bebida alcoólica é excitante. Não é. Existem aquelas 3 fases, né, que o consumidor conhece bem da bebida alcoólica. Primeiro, a primeira fase é aquela eufórica, onde a pessoa conta a piada, é brincalhona. Depois tem aquela fase onde a pessoa se torna violenta. E depois, consequentemente, tem a fase onde a pessoa já está toda suja, está toda disforme com relação ao uso da bebida alcoólica. Então, havendo esse relaxamento, o que vai ocorrer? A pessoa tem de demonstrar aquilo que ela sente.
Então libera de uma certa forma. E essa liberação, ela pode demonstrar essas tendências que ela possui no seu interior, que no consciente isso não é externado. Porém, com o uso do álcool, termina sendo externado. Aí precisa a pessoa fazer uma análise interior para poder descobrir se é ou se não é. Agora, nós sabemos que com o uso excessivo do álcool, há uma perda muito grande com relação à parte sexual, principalmente para o homem. E isso causa algum desconforto, alguns transtornos para o homem. Imagine você não ter condições, não ter o potencial. Então isso causa um problema seríssimo. E que muitos dos consumidores de bebida alcoólica, dependente do álcool, apresentam esse problema. E aí termina aquele problema dentro de casa com a esposa. Ele quer demonstrar para a esposa que é o machão, ele não consegue, e o que ocorre? Parte para violência. Parte para a violência, que é um dos grandes problemas do alcoolismo. A violência dentro do lar. Existem pais que espancam as esposas e espancam os filhos. Coisa seríssima. Se quiserem ter uma ideia, basta comparecer em delegacias, isso quando é feita a ocorrência, ou em hospitais, que nós vamos ver crianças dando entrada em hospitais e mulheres dando entrada em hospitais em virtude do espancamento do marido. Oscar, a Isilda de São Paulo, daqui de Santo Amaro, em São Paulo, é a mesma pergunta do Cláudio em Fortaleza, no Ceará, do Jerônimo em Vacaria, no Rio Grande do Sul. Tem muita gente aqui dizendo o seguinte: eu vou pegar a pergunta de uma delas, da Isilda, porque é a mesma coisa que os outros falam. O filho é alcoólatra, olha só, e quando bebe, ele agride todos da casa, até a própria mãe dele. A mãe, o pai, irmãos, agride todo mundo. Ele, quando não bebe, é um doce de criatura, é carinhoso, é tudo, mas quando bebe, fica nesse processo. E quando volta para o seu estado sóbrio normal, ele diz não lembrar de nada. Então isso é um processo obsessivo? São obsessores que querem acabar com ele e jogar de encontro a família? A maior parte dos processos do alcoolismo é um processo obsessivo? Não tenhamos dúvida que existe a influência espiritual. Não tenhamos dúvida. Mas não esquecemos também que existe os compromissos. Ou seja, existem os afetos e desafetos do passado. E nesse momento em que a pessoa utilizou a bebida alcoólica, ela vai externar tudo isso. E muitas vezes essa forma de externar é na parte da violência, em virtude da utilização da bebida alcoólica. Pode existir outros fatores que estão implicando com relação a isso. Seria interessante a pessoa buscar ajuda de um especialista, um psicólogo, um psiquiatra, para fazer um estudo mais detalhado do que está ocorrendo. Mas não tenhamos dúvida, existe a influência espiritual também. Em alguns casos, essa influência é tão forte que pode levar o sujeito a cometer esse tipo de agressão e até consequências bem mais sérias podem ocorrer em virtude disso. Eu gostaria de fazer uma ressalva com relação às famílias que têm esse problema dentro do lar, que procurem a ajuda espiritual e procurem também fazer um tratamento. Esse tratamento, ele pode ser feito nos AA. O AA tem uma facção que se chama Alanon, ou seja, reunião de familiares. E lá nessas reuniões, nós vamos estar obtendo todas as informações, tudo aquilo que nós necessitamos. Como também no próprio Instituto Fraternal de Larvoterapia, o IFL, existem as reuniões de familiares. Busquem essa ajuda. Ela vai ser muito importante para podermos entender e trabalhar melhor com o alcoólatra dentro de casa. Nós vamos poder ajudar bem melhor. Eu quero indicar mais uma vez o livro O Homem que Vendeu Sua Alma, um romance belíssimo de autoria do nosso amigo querido, o médium Antônio Demarque. Aliás, a autoria do espírito, o irmão Virgílio, tá? Mas o médium é o Antônio Demarque, aquele amigo querido,
Espírita aqui de São Paulo. Custa R$18. O livro é uma doçura, uma beleza. Vale a pena ser lido. Eu li esse livro lá no hotel, gostei demais. É aquele livro que faz a gente chorar, sabe? É bonito. O Homem que Vendeu Sua Alma. Uma beleza, vale a pena, recomendo. Faça o pedido também lá para o 3291-3600, que a nossa equipe está a postos para lhe atender. Faça com a imagem do nosso auxiliar. Vem cá, você está gostando de fazer esse trabalho, tá? Está bom fazer esse trabalho? Você está trazendo as perguntas dos nossos telespectadores. Me diga como é o seu nome? Leonardo. Leonardo, está aqui o Leonardo, auxiliar do nosso programa para todos os assuntos dominicais, né, Léo? Léozinho, vai buscar mais pergunta pra gente, que ele está aqui dando a força, viu? 5 aninhos, né? Porto Feliz, querido Alamar, a imagem e o som estão perfeitos. Gostaria de parabenizar você e a todos os colaboradores desse programa, que traz esclarecimentos a todos. Feliz Ano Novo a todos. Que Deus ilumine esse programa para que nunca deixe de ser apresentado. Um grande abraço. Ângelo Milani, meu amigo Ângelo, psicólogo. Sônia Milani, Ivana Denis Tomé. O Ângelo também deu um bom desconto, ele como um grande psicólogo que é, para todos os associados do Clube Visão. Ângelo, você precisa vir aqui uma hora qualquer, viu, Ângelo? Você que também tem muita experiência nessa área. Obrigado. O Cláudio de Ubá, Minas Gerais. Se a pessoa, cidade de Ubá, mantém consciente, não, se a pessoa que se mantém consciente quando bebe, pode ser considerada alcoólatra ou é uma pessoa normal? Podemos analisar com relação o que é o consciente. Ela está consciente que está consumindo a bebida? Ela está consciente das coisas que estão acontecendo ao seu redor? Então, eis é essa questão. O que ocorre muitas vezes da pessoa não lembrar, porque tudo que nós estamos fazendo, ela é registrada em nossa mente. O álcool, ele pode bloquear esse registro e depois nós não termos como resgatar algumas coisas que ocorrem no momento que nós estamos alcoolizados. Então ocorre algumas vezes esse apagão, né, que dá na nossa memória e nós não conseguimos lembrar. Agora, algumas pessoas estão conscientes no momento que está bebendo. Ela está tendo a consciência com relação às coisas que estão ocorrendo, mas o álcool ela está ingerindo. E essa ingestão desse álcool pode levar ela ao vício e, consequentemente, posteriormente, ter o problema do alcoolismo. O Oscar, tem um problema sério. Há muitas pessoas jovens que eu não sei por que razão, idolatram, levam à fama determinados artistas que são drogados, que são viciados, são alcoólatras. O exemplo que passa é o pior possível. Agora mesmo, tomamos conhecimento ontem pelos noticiários que desencarnou a cantora de nome Cássia Eller. Eu particularmente não sei nem o que ela cantava. Porque uma vez que vi pela primeira vez na televisão, só o estilo de vida, eu falei, não é, esse tipo de artista não me serve. E a própria Rede Globo mostrou que foi uma overdose, foi droga. E eu pergunto, que tipo de inteligência é essa que leva alguém a aplaudir tanto pessoas tão desequilibradas, tão desajustadas? Que exemplo, o que de bom tem um artista, entre aspas, desse a transmitir para uma juventude? Que tipo de mensagem musical tem um artista desse a levar? É uma grande responsabilidade para o espírito que vem com essa missão. Ou seja, vai, de uma certa forma, vem com um dom que já foi desenvolvido em outros tempos e, no momento, está influenciando a uma grande massa, principalmente os jovens. Não tenhamos dúvidas que muitos artistas têm um potencial muito grande com relação ao seu talento, até mesmo com relação ao que está sendo abordado agora no momento com essa cantora. Porém, nós estamos subestimando as drogas, nós estamos subestimando o álcool, que o álcool também é uma droga, deve estar classificada como droga, apesar de ser liberalmente aceito nas sociedades, porém deveria ser classificado como droga. E
subestimamos e consumimos essa droga. E temos a impressão de que nós conseguimos controlar, ter o controle, fazer o uso adequado para podermos ter prazer e terminar no momento que nós queremos. Porém, isso não acontece. Quando nós enveredamos nesse caminho, o risco é muito grande. Nós podemos ter a dependência, e quando vem a dependência, ela é dependência psíquica como dependência física, e fica difícil largar o vício. Olha, de Natal, no Rio Grande do Norte, a Jane Lobato diz o seguinte: o meu pai morreu há 1 ano pela bebida. Eu quero saber como ele está hoje no plano espiritual. Quais as consequências? Tem muita gente por pergunta semelhante. Então, ao responder a Jane de Natal, nós estamos respondendo a várias pessoas. Quais as consequências que o espírito leva para a pátria espiritual depois do vício do alcoolismo? Bom, cada caso vai ser um caso no plano espiritual. Existem alguns relatos na literatura espírita sobre essas consequências. Então, cada caso vai ser um caso. Seria importante que na própria existência a pessoa que tem um problema começasse já o seu processo, o seu caminho de volta, o seu processo de recuperação, pois enfrentaria do lado espiritual mais benefícios com relação à sua chegada no plano espiritual. Mas segundo alguns relatos que nós temos dessa literatura, como o livro O Nosso Lar, do André Luiz, ele foi parar no umbral, naquela zona difícil do lado espiritual, e foi acusado lá como suicida. Ele se utilizava de bebidas alcoólicas, se utilizava de certa forma exagerada da alimentação, e não tinha muito cuidado com o seu corpo. E lá nessa área, nessa zona, ele foi colocado como suicida. Depende muito de cada caso, nós não podemos generalizar. Agora, uma coisa que seria importante é fazer preces, fazer vibrações para o seu pai, pedir no centro espírita, através de assistências espirituais, para que ele possa receber todo o amparo dessa equipe do plano espiritual. E podemos ter certeza, isso funciona muito, é muito benéfico para aquele que já chegou no plano espiritual. Oscar, de Inhumas, no estado de Goiás, é o Lindomar que diz o seguinte: eu fui alcoólatra durante 10 anos, mas não sinto mais vontade de beber. Tem possibilidade de, na próxima encarnação, poder voltar a beber? E quer saber melhor o meio de orientar os jovens contra as drogas, sobretudo sobre a bebida. Bom, com relação à possibilidade de voltar de beber, ou nessa existência ou numa próxima, vai depender muito da consciência que nós temos com relação a esse problema. Um fato é nós temos o conhecimento. A maioria de nós, de certa forma, conhecemos o problema do alcoolismo, até vemos na rua, assistimos em filmes, porém, não temos a consciência. Achamos que é uma coisa muito simples, é uma coisa fácil de se resolver. E não é. E o que ocorre? Vai depender muito da nossa vontade. Se voltar ou não a beber, vai depender dessa vontade. Olha, daqui de São Paulo, a pessoa não se identificou, mas fez uma abordagem muito interessante que eu também defendo em minhas palestras e no meu livro. Olha lá. Quando se usa as palavras alcoolismo, pensa-se apenas em pessoas embriagadas, nos bêbados, aqueles chatos, aquele que ama, que lambe você. Aqui, bêbado, eu troço chato, é um bêbado, né, rapaz? Muito inconveniente. Eu te adoro, sabe? Você é o meu melhor amigo do mundo, viu? Eu te amo, viu? Bêbado é o troço mais chato do mundo. Ave Maria. Graças a Deus, nunca tomei bebida alcoólica toda a minha vida. Não tenho inveja de quem toma. Porém, acredita-se que apenas tomar uma cervejinha, um whiskyzinho, uma caipirinha, não levará ao vício. O que você diz para quem toma uma simples cervejinha? Uma cocaínazinha também não deve fazer mal a ninguém. Uma maconinha não deve fazer mal para ninguém, né? Eu faria a seguinte recomendação para aquele que é o bebedor social, que utiliza a cerveja final de semana, para fazer uma pergunta aí numa A e em outra instituição aqui em São Paulo, no IFL, e fazer uma pergunta para os dependentes que estão fazendo o tratamento. Como foi que começou o teu vício? E 99% do início desse vício
foi através da cervejinha inocente que foi tomada. E foi daí que partiu o vício e que partiu o problema do alcoolismo. Então, devemos ter muita atenção com relação a isso, pois muitas pessoas acham que só beber final de semana, só beber socialmente numa festa é uma coisa tranquila. Pode ser controlado, porém, pode ser o início de uma dependência. Não sabemos. A Elaine, de Indaiatuba, São Paulo, a sugestão, entrevistar o Carlos Bacelli. É o que mais eu quero. Ah, meu filho, tem anos que eu ando sonhando em entrevistar o Bacelli. Um amigo querido, um médium equilibradíssimo, de Uberaba, Minas Gerais. É da escola dele, do velho Chico. Ah, Bacelli, o dia que eu tiver você aqui, eu vou sentir honrado. Aliás, esse caboclo aqui também já vem sonhando entrevistá-lo há muito tempo. Só que eu estava lá em Salvador, ele aqui em São Paulo, não dava nem para convidar ele para ir em Salvador tomar uma. Água de coco, na beira da praia lá da Pituba. E ele iria, mas já estamos aqui, mas há muito tempo eu sei da utilidade do trabalho dele, da beleza, da dignidade que ele representa. E ele e muitos outros trabalhadores espíritas de São Paulo, da Federação, da USE, da Aliança, das Casas André Luiz, de muitas obras maravilhosas aqui, do Perseverança, do Caminho de Luz, enfim. Mas um dia eu vou trazer o Bacelli aqui. Fala em Indaiatuba, Vladimir Olivier, se você que estiver me assistindo, eu preciso urgente falar contigo, que agora sai, meu irmão, agora sai. Mande um e-mail de novo para mim, para o meu e-mail, alamar@redevisão, que eu perdi o e-mail que eu tenho, volta com erro, eu não consigo falar contigo nunca. Zoleima, amigos aí de Indaiatuba, eu preciso falar com Vladimir Olivier, ok? Mas, rapaz, é tanta pergunta aqui. De Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Xerém. A Sheila Oliveira, ela diz o seguinte: eu não tenho nenhum vício, não gosto de beber, mas se bebo 2 copos já fico deprimida. Por quê? Quando bebo eu fico triste. Não bebe, diabo, não bebe. Bebe um gostoso Guaraná Antártica, é muito melhor. Um suco de laranja, um suco de uva. Pra que beber, Sheilinha? Você é tão bonita, bebe não, menina. É um motivo para você livre dessa praga, vai. Bom, a nossa amiga, o álcool, ele é depressor. Por isso que você fica deprimida. Porque ele é depressor, ele não é excitante. Ele vai te deprimir. Você vai utilizar, ele vai te deprimir. E se isso já ocorre com você, isso é até bom. Porque dificilmente você vai apresentar o problema da dependência. Porque ele já começa a te trazer coisas negativas de imediato. Então é uma experiência não muito boa. E toda experiência não boa, nós não gostamos de repetir. Esse é o grande problema com relação àquele que tem a grande resistência com a bebida alcoólica. Tem pessoas que bebem uma garrafa de pinga e parece que não bebeu nada. Esse precisa ter cuidado, porque esse apresenta essa resistência e toda a experiência que causou prazer, ela tende a ser repetida. E repetindo diversas vezes, nós vamos estar apresentando o problema do vício e, consequentemente, o problema do alcoolismo. Olha, de Serquilho, em São Paulo, o Sérgio faz uma observação notável no programa e importante de te lembrar. Ele diz o seguinte: a única diferença da bebida alcoólica para as outras drogas é que a bebida é legalizada aqui no país. É a única diferença da bebida alcoólica para a cocaína, para a maconha. E o cigarro também. O problema é que o cigarro e a bebida alcoólica, ele dá muito dinheiro para a política. Ele leva muito dinheiro para impostos e o governo, os governantes, não têm moral, não é só no Brasil não, no mundo. Os políticos não têm moral para acabar com esta praga do mesmo jeito que acaba com a cocaína. E tem gente querendo legalizar as drogas, a cocaína e a maconha, porque dizendo que legalizando vai ter muito imposto, vai trazer muitos impostos. Imagina, imposto de... Então vamos cobrar imposto dos assassinos também para matar, legalizar, que o assassino rico vai dar um dinheiro de imposto. É cachorrada isso. Alamar, eu gostaria Pode falar sobre de fazer um comentário com relação a essa colocação. Já está comprovado estatisticamente que o gasto que o governo tem em recuperar pessoas com problema ou consequências do alcoolismo, ela é bem superior
aos impostos recebidos dessas indústrias. Só para podermos ter uma ideia, qual o maior número de internações em hospitais psiquiátricos? É problema de alcoolismo. 61% dos acidentes ocorridos em trânsitos, em rodovias, a pessoa está alcoolizada ou tomou a bebida alcoólica. Então, os números com relação às consequências da bebida alcoólica, eles são enormes, gigantescos e assustadores. Pensarmos nessa amplitude de consequência que é o álcool. Para podermos também ter uma ideia, o maior número de homicídios ocorridos, as pessoas estão alcoolizadas. Há presença de álcool no sangue. Isso, quem nos dá a informação é o IML, que faz as autópsias nos cadáveres e constata que no sangue tem álcool. Porém, a causa-morte vai ser um homicídio, vai ser um tiro, vai ser alguma coisa assim. Mas, porém, a pessoa se utilizou. Houve até um projeto que não deu muito certo aqui em São Paulo, onde os bares funcionariam até às 10 horas da noite. Porém, não deu certo isso. Sabemos que a proibição em si, ela causa muita polêmica, causa bastante divergência com relação à proibição. Acreditamos que o melhor caminho para podermos ter um controle melhor sobre o problema do alcoolismo é exatamente através do esclarecimento. Nós temos que estar esclarecido com relação a isso, para podermos fazer as nossas opções bem melhores. Olha, por falar em drogas, em alcoolismo, eu quero indicar também este fantástico livro que eu lancei aqui no meu programa. Entrevistei lá de Salvador o Júlio César de Sarroris, do Rio de Janeiro. E esse livro vendeu com a beleza, o público também gostou demais dele. Eu só quero indicar coisas boas para o público. Ó James, na poeira do tempo. É que o César Sarroris faz um trabalho em cima da vida do James Dean, do grande James Dean, famoso, lembra? Mas é um espetáculo do grande James Dean. No chamado karma coletivo, cada um à sua maneira, acaba se transformando em vilão do próprio infortúnio. Mas o fato real, referente ao desembarque de alguns passageiros na última estadia, e o de um tripulante que chegou atrasado ao Titanic, perdendo consequentemente o emprego antes do sinistro, livrou-os da prova. Isto demonstra que nem todos estiveram submetidos ao poder magnético do chamado karma. No entanto, é inegável que houve uma atração magnética. O magnetismo aproxima, mas não diz o que fazer dessa aproximação. Aí entra o livre-arbítrio do indivíduo, conjugando no mesmo ponto, onde havia uma condição insegura, espíritos endividados e incautos. Isto despertou meu interesse em escrever sobre o assunto, buscando naturalmente dar continuidade àquilo que faço há mais de 30 anos, divulgação do Espiritismo em seu aspecto relacional. É o que Júlio César Sarroris escreve acerca deste livro fantástico. Ó James, na poeira do tempo. Está aí a cara do James Dean. É notável que ele escreveu esse livro. Vale a pena também. R$18, gente. Peça lá para o 3291-3600, que a nossa equipe do Grupo Visão vai mandar para você também. Magnífico este livro. Os elogios são os mais entusiasmados. Adorei este livro, tá? Peça, a equipe está de plantão hoje até às 13 horas. E se você não conseguir hoje, domingo, porque é natural que o telefone esteja congestionado devido ao país inteiro estar ligando, tente durante a semana, ligue para a nossa equipe, que a nossa equipe vai atender. Se você quiser pedir por fax, o telefone, o número do fax é esse mesmo, mudando 00 para 03, 3291-3603. Pode passar um fax hoje ou a qualquer momento. O que é, tia? O Maurício está me fazendo sinal de lá, o que está... Então, é esse esquema aqui. Esse livro é fantástico, viu? E eu pergunto para você também. Desculpe, tem gente que diz que às vezes eu sou crítico, eu pego duro, mas tem que falar sobre certas coisas.
Tem alguns espíritas que têm o esclarecimento espírita, mas ainda mantêm nas salas das suas casas os famosos barzinhos. Aqueles barzinhos com o 12 anos. Esse aqui é 12 anos, meu amigo. Ah, mas espera aí, não podemos que misturar as coisas. Não, nada de fanatismo espírita. Podemos muito bem ter os nossos conhaquezinhos, os nossos vinhos bonitos lá na sala. Não faz mal nenhum. O que você tem a dizer sobre os barzinhos das casas de alguns companheiros espíritas que continuam ainda cultuando São Chivas Regal, né? O mentor Ballantines e outros aí? O que você acha disso? Bom, Desculpe, mas eu pego pesado mesmo quando tem que pegar. Bom, nós, lá no IFL, colocamos de uma forma até, podemos dizer, até bem radical com relação a isso. Nós colocamos até um nome a essa estante onde tem as bebidas alcoólicas dentro de casa. Desculpem, mas nós chamamos de altar das trevas. Por que altar das trevas? Porque ali, dentro daquelas garrafas, tem um conteúdo de droga, tem um conteúdo de bebida alcoólica, tem um conteúdo de álcool. E podemos ter certeza com relação a isso, o álcool não traz nenhum benefício para nós, tanto para o nosso físico como para o nosso espírito. Não traz benefício nenhum. Agora, nós sabemos que todos têm o livre-arbítrio, pode optar em utilizar, eu utilizo só um cálice de vinho, eu utilizo só um copo de cerveja e acho que isso não tem nada demais. É questão de cada um, é opção de cada um ver a situação. Todo mundo tem o direito, tem esse direito de estar utilizando ou não da bebida alcoólica. Porém, busquem o esclarecimento com relação a isso. Busquem, através da literatura médica, da literatura espírita, as informações que tem com relação a esse produto. Nós sabemos que é um produto legalizado, é um produto que já há milhões de anos vem na cultura da humanidade. Porém, chega um momento que nós não vamos mais suportar, porque cada vez mais está aumentando o número de dependentes com relação à bebida alcoólica, com relação ao álcool. Imaginem só que na década de 70, década de 60, para o final da década de 70, o uso do cigarro era uma coisa normal, era uma coisa comum. Nós lembramos, nas universidades, quase todos os alunos utilizavam o cigarro. E poucas informações nós tínhamos com relação às consequências desse uso indiscriminado desse cigarro. E hoje nós estamos assistindo muitas pessoas apresentarem problemas seríssimos, problemas de câncer com relação ao uso de cigarro. E hoje existe uma divulgação e um trabalho muito intenso alertando a todos, e houve uma diminuição com relação a esse consumo. Hoje nós temos 10% da população mundial dependente, não são usuárias da bebida alcoólica, são dependentes, que já apresentam todos os problemas. Imagine daqui a 20 anos, se continuar esse consumo excessivo, quantos dependentes nós vamos estar tendo na nossa sociedade? É verdade, meu amigo. Alguns e-mails chegados aqui, online, né, com o notebookzinho. Esse aqui, Alamário convidado. Bom dia, eu sou Elineusa Borges, de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Eu e meu marido, Mauro Borges, não perdemos um programa seu, hein? Hoje, hein? Não quero fazer nenhuma pergunta hoje, embora tenha milhares para fazer. Só quero elogiar o conteúdo, a imagem e o som do programa estão excelentes. Um abraço e feliz ano novo dos seus amigos. Um beijão aos amigos aí de Angra, no Rio de Janeiro. Tem a Rosa aqui também. Meu Deus do céu, a pergunta está enorme. Bom dia, Alamar e Oscar Lira. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los. Alamar, por toda a dedicação em divulgar a doutrina espírita. Obrigado. Bem, eu assisto seu programa assiduamente. Sou jovem e o assunto é de extrema importância. Sou universitária, faço medicina e é triste ver como o vício está presente entre os meus colegas, mesmo com todo o conhecimento na área de saúde. Eu não sei se isso é invigilância ou é burrice, viu, minha amiga querida, desse pessoal. Eu não consigo entender alguém estudando medicina, na faculdade de medicina e viver enchendo a cara. Chega um ponto que é burrice mesmo, isso não é obsessão mesmo, não é burrice. Tenho uma dúvida. Oscar, por que é necessário um encarnado
para que o espírito absorva os fluidos do álcool, ele não pode fazer isso sem esse intermédio? Um grande abraço. Kelly Barroso, Campina Grande, na Paraíba. A nossa amiga Barroso. Kelly se refere aos espíritos, né? Porque eles precisam absorver os fluidos do encarnado. É porque eles não possuem o corpo orgânico para poder processar. Então, de certa forma, isso tem um relato bem detalhado no livro Sexo e Destino, do André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Então tem o relato, o personagem é o Cláudio, e conta-nos André Luiz que ele está deitado, fazendo na poltrona lá, no sofá deitado, fazendo uma leitura, e de repente duas entidades que fazem parte do seu lar aproximam-se dele e começa a influenciação. Cláudio, quero beber, diz a entidade, e aí desperta nele a vontade de tomar um gole de uísque, e assim ele faz. E o espírito, ele de certa forma é como se ele se acoplasse ao corpo do Cláudio, e aí ele consegue sentir o prazer através desses fluidos da bebida alcoólica. Ou seja, são espíritos que desencarnaram com esse problema, que continuam com essa tendência. Por isso, quando nós explicamos o que ocorre com o espírito quando desencarna, quando tem alcoolismo, realmente cada caso vai ser um caso. Nesse caso citado por André Luiz, esses espíritos continuam ainda com o problema, continuam não querendo recuperar e, além disso, faz a influência para que outras pessoas possam beber. Porém, não esqueçamos disso. Para que haja influência, se faz necessário ter esse intercâmbio, ou seja, o encarnado tem que ter a tendência, tem que gostar também para poder receber essa influência. De São Paulo, Jardim Ângelo, é a Nilza. O meu marido bebeu e fumou há muito tempo. Fez uma cirurgia de cabeça e pescoço e ficou com sequelas. Qual o progresso que ele vai ter e o que devemos fazer para ajudá-lo? Bom, com relação à ajuda, existe uma ajuda que ela é fundamental. O companheirismo, o amor, isso vai ser importante na recuperação dele. Com relação à recuperação orgânica, um especialista vai poder falar sobre isso de uma forma bem mais precisa. Agora, com relação à recuperação espiritual, se faz necessário que ele busque ou um centro espírita, ou a igreja, onde seja que ele tenha a predileção com relação ao lado espiritual. E aí busque fazer também um tratamento, vai ajudar muito nessa reintegração, nesse reequilíbrio, tanto do corpo como do espírito. Olha, tem muita gente aqui pedindo para eu comentar mais sobre essa desencarnação da cantora Cássia Eller, que morreu na noite passada por injeção de drogas. E você sabe mais alguma coisa sobre essa cantora? Não tenho conhecimento, porém, nós podemos até comentar um pouco sobre esse assunto. É verdade. É um problema que muitos artistas terminam enfrentando. É aquilo que nós falamos, nós estamos sempre subestimando, achamos que nós temos o controle da situação, que nós conseguimos controlar as drogas. É por engano. Aquele que entra nesse caminho, ele precisa ter muito cuidado, porque um dia ele pode cometer o que a nossa cantora cometeu. Ou seja, naquele dia foi uma overdose, foi um excesso muito grande e que o organismo não conseguiu assimilar esse excesso de drogas. E aí causando toda essa consequência e o desencarne da pessoa. Existe um livro que relata bem esse processo das drogas, dessa influência, do desencarne por overdose. É um livro interessante da literatura espírita, que é Driblando a Dor, do Luiz Sérgio. Leia esse livro, ele tem muitas informações, algumas das informações nós podemos até usar o nosso discernimento e procurar um entendimento melhor. Porém, ele dá de uma forma geral todo esse processo do desencarne, justamente por overdose. Mais uma vez eu quero falar sobre o CD produzido pelo Rui Ricardo e Dom Aldo Pagotto. É um CD bastante confortável, é gostoso.
preces belíssimas, são 23 preces, na voz belíssima do meu amigo Rui Ricardo de Sobral, no Ceará. Rui Ricardo, espírita, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, e Dom Aldo Pagotto, bispo diocesano de Sobral, meu querido amigo, um dos maiores exemplos de dignidade, competência, honradez da Igreja Católica, é presidente também da Regional Nordeste 1 da CNBB. Coloque, Maurício, um pouquinho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor, e através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que se passava, uma beleza. Percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era o meu, o outro era do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes, no caminho da minha vida, havia apenas um par de pegadas na areia. Pois é, gente, este CD custa R$15, mas vale a pena. São 23 preces belíssimas com essa interpretação magnífica. Faz bem, é bom para você colocar no CD do seu carro. Hoje os carros estão vindo quase todos com CD, né? E nesses engarrafamentos, como aqui em São Paulo, da 23 de maio, Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, não é mole, não tem quem aguenta aquilo ali. Só uma tranquilidade de uma prece dessa. Aliás, a prece sempre nos dá uma tranquilidade. E quer falar do meu livrinho também, Esclarecendo Dúvidas. Olha, eu também sou filho de Deus, né? Deixa eu falar no meu também, né? Tô falando livro todo mundo. R$15, gente, meu livrinho. Tem um monte, fala muito sobre essas coisas. Agora, não dou colher de chá, não. Não tem nada de hipocrisia aqui, não. Não suporto hipocrisia. Não gosto mesmo, não. Edno de Sete Lagoas, Minas Gerais. Som e imagem perfeito. Conheci o programa através da Fraternidade Bezerra de Menezes. Mandar um abraço para as pessoas da Fraternidade. E já faço parte do Clube Visão, Alamar. E gosto de colaborar toda semana com um depósitozinho para manter o programa no ar. Obrigado pelo seu carinho, Edno, de Sete Lagoas. Maria José, de Trajano Moraes, do estado do Rio de Janeiro. Oscar, a pessoa alcoólatra já vem programada para passar por isso ou ela adquire o vício do alcoolismo? Bom, ninguém vem com uma programação para uma coisa ruim. Ou seja, para uma coisa fatídica. Então a pessoa teria que passar pelo alcoolismo, ou a pessoa teria que roubar, a pessoa teria que matar. Todos nós viemos com as condições de evoluirmos, de crescermos, com condições de acrescentarmos na nossa evolução. A questão do alcoolismo é uma opção que nós fazemos diante da nossa jornada evolutiva. É bem verdade que esse problema, ele não tem só o início nessa existência. Em outras existências, nós éramos também o bebedor social, apreciávamos a bebida alcoólica. E nessa existência, afloramos esse problema. É uma grande questão com relação à parte orgânica nossa, que alguns especialistas estudam para saber se o alcoolismo é hereditário ou não. Até hoje não existe uma confirmação que seja hereditário ou não. Mas sabemos que o espírito, ele carrega consigo, né, todos os seus compromissos, tudo aquilo que ele teve como experiência. E não tenhamos dúvida que em certos momentos ela vai estar aflorando. Então é o que vem aquela predisposição ao vício. Algumas pessoas têm essa predisposição. Começa a utilizar alguma quantidade ou de químicos ou de outro tipo de experiência, onde vai tendo o vício. Porém, hoje não existe nada comprovado com relação se é hereditário ou não. Mas algumas pessoas vêm com essa predisposição. Porém, cabe ao livre-arbítrio de cada um, de escolher aquilo que vai estar ingerindo, aquilo que vai estar vendo, aquilo que vai estar lendo, aquilo que vai estar falando. Cada um tem o seu livre-arbítrio e vai fazer as suas escolhas. Eu recebo um fax aqui da Sueli Dias, de Prata, no Triângulo Mineiro. Prezado Alamar, gostaria, se possível, que vocês programassem uma entrevista com a senhora Nancy Pulma e o Dr. Girolamo
Adoro dois espíritas de primeira qualidade. Eu teria a honra e prazer em receber no meu programa. Presidente da instituição beneficente Nosso Lar, uma casa espírita que trabalha com recuperação da criança especial, de acordo com a possibilidade de cada uma. Essa instituição tem um curso de doutrina da qual eu participei durante 6 anos, abrangendo toda a codificação de Kardec, inclusive a Revista Espírita. É uma bela instituição que também necessita de ajuda. O endereço é Praça Florencio, como é? Nightingale, acho que é isso, 56, Jardim da Glória, São Paulo. Desde já agradeço sua atenção, desejando um feliz ano novo. Abraços carinhosos, Sueli Dias. Olha, Sueli, assim como a magnífica Nancy Puma e o grande Dr. Girolamo, existem inúmeros espíritas fantásticos que são verdadeiros anjos transmissores da beleza, da excelência do Espiritismo. Não é à toa que eu peço aos nossos telespectadores para ajudarem a manter este programa no ar. Há tanta indiferença e são tão poucos os que contribuem para mantermos o programa no ar. Tem aulas, isso aqui pode se constituir numa verdadeira universidade, se nós pudermos trazer esses espíritas maravilhosos. Richard Simonetti, meu amigo Simonetti, estive com ele mês passado lá em Bauru, uma beleza, um mestre na comunicação espírita. O Dr. Hernani Guimarães, que depois de 6 anos, quase 6 anos, só pude trazer agora no programa. Era para ter participado desse programa mais de 20 vezes. E eu quero trazer mais o Dr. Hernani aqui. Hermínio Miranda, meu querido amigo Hermínio Miranda, do Rio de Janeiro, que nunca participou do nosso programa, porque nós não pudemos, hein? Não tivemos condições de ir lá no Rio de Janeiro para colocar o Hermínio no ar. Jorge Andréa participou uma vez só. Tanta gente notável aqui em São Paulo. Espíritas, trabalhos belíssimos. Nós temos a própria Dona Guiomar, o pessoal do Perseverança, a Ângela, lá do Bênção e Paz, a Marlene, nossa amiga Marlene, do Caminhos de Luz. Tem tanta gente, do Rio Grande do Sul, nós trouxemos o Nilton Stan de Andrade, presidente da federação, que o telespectador adorou, tem o Jason de Camargo, tem o Hugo Schiller, maravilhoso. Gente, o Espiritismo tem um manancial, tem uma riqueza tão grande de uma cultura que o Brasil não conhece ainda. Muita gente não conhece. Dê uma força para esse programa ficar no ar, gente. Nós podemos ter muito mais horas na televisão. Muito mais horas. Depende de você só. Depende de você. E outra coisa, tem muito espírita perturbado aí. Muito espírita, dirigente de espírita, fazendo bobagem. Ele quer ver o diabo, não quer ver o Alamar na frente, porque o Alamar abre o verbo mesmo e diz o que tem que ser dito. Ficam fazendo esses espiritismos à moda da casa, esses espiritismos igrejeiros aí, cheios de proibições, de obrigações, mantendo os frequentadores do centro como se fossem vaquinhas dos seus currais, colocando o espiritismo somente na limitação do conhecimento que ele adquiriu, quando tem tantas coisas acima. Ele não deixa, ele proíbe livros lá, determinados livros no centro espírita, porque sabe que os frequentadores vão fazer perguntas, vão fazer questionamentos que ele não tem competência de responder. Aí fica esse espiritismo sem conhecer Leon Denis, esse espiritismo sem conhecer Gabriel Delany, sem conhecer um César Lombroso, sem conhecer tanta gente boa, é tão profunda a cultura espírita, gente. E aí fica falando mal, aí começa a inventar um monte de coisa. Daqui a pouco vão dizer que eu estou envolvido no escândalo do Celso Pita, um monte de... Aqueles escândalos que houve aqui em São Paulo, na morte do PC Farias, talvez no assassinato do Kennedy, eu era garotinho, era pequenininho na época, mas é capaz de dizer que apenas para desestruturar o programa. Gente, por favor, eu não tenho papas na língua. Quem quiser, eu for fazer como o Zagalo, vai ter que engolir. Vai ter que me engolir. E nós não vamos ficar aqui com palhaçada, com igrejismo, com conversa fiada, com meus irmãos, aquela coisinha toda, todo vestido de cor de cinza, camisa, gostou? E vai ser assim mesmo. Quem quiser, engula. Mas eu não venho com essa sobriedade, não. Hitler adorava vestir roupa sóbria. Só vestia cor de cinza. E era vegetariano.
era vegetariano. Diz que o português não, que ele era alemão, né? Diz que não falava palavrão, não, Hitler, frescura, essas palavras não podia falar não. O Hitler disse que era impecável nisso. Então o que fez? Vegetariano só vestia roupa sóbria. Não vestia uma camisa dessa nem... Custou $10, viu? Nova York. $10. Aqui, ó. E vou comprar outra. Só daqui pra cima. Divaldo, um abraço, Divaldo Franco, que também gosta de vestir umas camisas assim, que às vezes, um dia eu cheguei com o Divaldo na mansão que eu estava eu aqui depravado desse jeito, e ele também, mais aí. Foi, Divaldo, vamos tirar um retrato juntos aqui, que eu gosto de pirraçar. Eu já gosto de pirraçar gente que não tem o que fazer, certos espíritas que tem por aí. Faltam 12 minutos para o meio-dia. Vantuil Grossi, de Ubá, Minas Gerais. Se tem algum espírito encarnado, predestinado a ser um alcoólatra, e gostaria que o programa enfocasse mais o lado espiritual do assunto, tem razão. E nós procuramos fazer isso. Feliz festas a vocês todos e felicidade na passagem do ano novo. Bom, eu acredito que já respondemos essa pergunta. Não existe esse tipo de programação. Ninguém vem para sofrimento, para dor, para poder resgatar alguma coisa. Nós vamos passar por algumas experiências. Se o espírito que vem reencarnar, ele tem a predisposição ao alcoolismo, essa predisposição ela vai ser aflorada dependendo pelas suas escolhas. Ele que vai escolher. Ele vai escolher, por exemplo, a ser o bebedor social. Então ele vai começar a ter as experiências nessa existência com álcool. E essas experiências podem fazer com que ele venha desenvolver todo aquele processo compulsivo e todo o problema do vício com álcool. E aí ele se tornar o alcoólatra. Olha, eu quero dar um aviso para o jovem, porque tem muito jovem adolescente que assiste a este programa. Repara bem, no meu tempo, que eu era mais jovem, que eu era garoto, na faixa dos 14, 15 anos, eu era músico, eu tocava em uma banda, numa orquestrinha também, lá na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. É uma cidade que não tem praia, não tem lazer quase nenhum, não tinha quase nada, não tem opção. Então a juventude nas cidades interioranas, é normal, principalmente os rapazes, optarem pelo bar. Bate-papo lá no bar, se discute sobre o Vasco e Flamengo, e sempre que o pessoal está tomando uma rama, entrando na cana. Naquele tempo, quando eu era mais garoto, não tinha na televisão a orientação que tem hoje em vários canais de televisão, mostrando. Tem muita propaganda aí daquela tartaruga que corre, daqueles caranguejos ou siri meio viado que aparece lá na propaganda da Brahma, aparece aquelas coisas todinhas incentivando a juventude a tomar. Mas também tem muita propaganda do Ministério da Saúde alerta. Tem muita gente sendo entrevistada na televisão falando sobre isso, coisa que algum tempo atrás não tinha, porque era só 2 canais, Rede Tupi, Rede Globo e Celso, era poucas televisões naquele tempo. Hoje tem dezenas, centenas de canais, está aí a NET com centenas de canais, TVA, Multicanal, NetSky, DirecTV, tem um mundo de canais educativos falando sobre isso. O jovem naquele tempo, que eu, graças a Deus, eu consegui. Nunca botei um cigarro na minha boca, não sou especial por causa disso, não. Nem sou santo, nem sou nada disso. Como diz o Nazareno Torinho, sou perturbado mesmo. Quem quiser achar que sou. Nunca tomei bebida alcoólica nenhuma, nunca cheirei porcaria nenhuma, não tenho inveja de quem cheira. Mas não é por eu estar na minha presença, não. Mas não foi fácil vencer a pressão daquele tempo. Porque tinha uma história, eu tocava pistão na banda, na orquestra. Logo um instrumento daquele. A minha família me baixava porrada para deixar o pistão, porque senão eu ia ser alcoólatra. Mas a onda, a pressão é homem que não bebe é viado. Era essa a conversa. Não é fácil, gente, sofrer uma pressão dessa. E muitos jovens hoje continuam a sofrer essa pressão. Naquele tempo, os jovens que se deixaram levar, coitados, por essa pressão social e que hoje são alcoólatras, muitos já desencarnaram por causa do alcoolismo, outros mataram pais e mães por causa da bebida alcoólica, se levaram por isso. Naquele tempo, eles ainda tiveram uma desculpa. Mas você, garoto, garota de 14, 17, 16 anos, que está se entregando à bebida hoje, não há uma outra qualificação para você, a não ser burrice, babaquice, numa linguagem mais carioca, atestado de imbecil, de idiota para você mesmo.
talvez alguns pedagogos espíritas, mas você pega pesado, você usa uns termos que não se pode usar. Mas eu não tenho frescura no meu palavreado, não. É isto mesmo, é burrice. Porque orientação você tem. Você acabou neste programa, que já está chegando ao final agora, de ter uma aula de um especialista no assunto. As consequências do vício do álcool. E você vem com essa palhaçada de que só bebo por esporte. Ninguém bebe por esporte. Quem diz que está bebendo por esporte, está tentando passar atestado de besta e de idiota para você mesmo. Essa que é a realidade. Não existe bebe por esporte. Vou tomar só um whiskyzinho, uma dosezinha. Todo cachaceiro, todo pau d'água começou com umazinha, com uma caipirinha devagar. Tem uns que ainda conseguem controlar e beber devagarzinho. Mas não é qualquer um que tem esse autocontrole, não. Quando os obsessores aproveitam-se lá, deixa ele começar, e ele precisa começar para a gente poder incentivar e entrar e fazê-lo dominar-se pelo alcoolismo. Quando ele chega, tem gente que não quer ser, mas termina sendo alcoólatra. Nenhum pau d'água mata a mãe porque quis matar, não. Depois, quando está lá na penitenciária, que vai pensar duas vezes, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Onde é que eu estava com a cabeça quando eu fiz aquilo? Outro dia, eu vi algumas pessoas num evento comum, uma festa junina, cobrindo de porrada, como diz lá o Cacete Planeta, porrada, um cara lá. Mas por que estão batendo? E alguns contra os que estavam batendo. Eu sou contra qualquer tipo de violência. Mas o cidadão, ele simplesmente achou no direito de passar a mão no órgão genital da esposa de um cidadão em público, disse que estava bêbado. E alguns queriam, poxa, tem que relevar, porque ele estava bêbado, coitado. Só que antes de botar o primeiro gole na boca, ele estava sóbrio. E ele sabia muito bem, tinha consciência de que ao pegar o copo de cachaça da bebida alcoólica, ele iria ser tirado do sério. Todos os seus controles mentais, emocionais, todas as suas capacidades perceptivas iriam ser alteradas. Bebeu porque quis, então está pegando porrada porque merece, para deixar de ser burro, deixar de ser idiota. Do mesmo jeito que eu sugiro ao governo brasileiro ser enérgico com qualquer pessoa que provocar um acidente de trânsito por estar embriagado, principalmente quando tira a vida dos outros. Esse cidadão tem que ser punido violentamente. Mas, imagina, um espírita falando em violentamente, mas tem que ser assim. Tem que pegar 30 anos de cadeia, porque deixou uma família órfã por causa do seu álcool. Mas não estava no seu sério quando estava ao volante do carro. É um irresponsável, é um criminoso, é um safado descarado. Bebeu porque quis. Sabia muito bem que a bebida iria tirar todo o seu reflexo no volante de um carro. É para as pessoas tomarem vergonha. Se houver mais punição, com mais rigor, e a qual aí entra um advogado, cheio daqueles advogados poderosos para livrá-lo da pena. Os juízes têm que ser mais enérgicos nesse caso. Há muita gente que já faz essas cachorradas mesmo, porque sabe que este é um país da impunidade. Impunidade para os safados. O alcoolismo é um mal terrível, gente. Nada de social, não. E tá aí, véspera de Ano Novo. Segunda-feira, no dia 1º, vocês vão ver Jornal da Globo, Jornal Nacional, anunciando uma série de tragédias no Brasil por causa do alcoolismo. A responsabilidade é de quem bebe. E nós temos que ser mais rigorosos com isso. Oscar, estamos chegando quase no finalzinho do nosso programa e eu queria que você falasse mais sobre o Instituto Fraternal de Laborterapia. Fale mais, novamente, uma vez, do endereço, do telefone, para que as pessoas que desejam entrar em contato contigo possam fazê-lo. Ok, o IFL, Instituto Fraternal de Laborterapia, agora, no dia 14 de janeiro, vai estar completando 34 anos. Desde 1968 até hoje, essa instituição vem abrindo as portas e mostrando um caminho de luz para aquele que já estava na sarjeta, que já estava desacreditado pela família, pela sociedade, ou mesmo por aqueles que despertaram e procuraram ajuda. Hoje nós contamos no nosso quadro de voluntários
muitos recuperando que participam conosco do trabalho. E eu gostaria de fazer um convite a todos, que agora, em janeiro, do dia 7 ao dia 13, nós vamos ter a 8ª Semana Antialcoólica. Então, procure maiores informações pelo telefone do IFL, que está aí apresentado na tela. E peço para vocês, é até um desejo nosso, né, que passem esse ano novo, dê entrada no primeiro dia do ano, sóbrio. Não há necessidade da bebida alcoólica, porque foi convencionado que tem que usar champanhe, que tem que usar bebida. Seja do contra, não use. Tome uma água, tome um refrigerante ou um suco de laranja. De uva, de maçã, de maçã. Tem tanta coisa aquilo boa, que né? for o melhor da sua predileção. Porém, esteja com a família, esteja com os amigos, sóbrio. Esse é o nosso desejo. Um abraço fraterno a todos vocês. Obrigado, Alamar, pela oportunidade e contamos com a visita de vocês lá no IFL. Graças a Deus, gente, encerramos o ano de 2001. Conseguimos encerrar com o programa no ar. 259 programas no ar. É um recorde da televisão espírita. Quem quiser falar mal, que fale. Mas conseguimos 259 programas, mais de 600, quase 600 horas de programa, mais de 500 horas de televisão via Embratel para todo o Brasil, coisa que ninguém conseguiu no mundo. Não quero me colocar melhor do que ninguém, não, mas é produto do esforço, do sacrifício, da persistência. Nós vamos voltar em 2001. Peço a todos que tenham um felicíssimo ano novo e conto com seu apoio, amigo telespectador. Ligue para nós, que aqui não está ninguém ficando rico às custas de espiritismo, não. A gente luta com dificuldade muito grande e aqui é um livro aberto. A revista Visão Espírita está saindo de novo para valer em 2002. Vocês vão ver o que vem por aí. Conto com apoio, não se deixe levar pela conversa de alguns espíritas omissos, alguns que acomodados, que não têm coragem de desenvolver um projeto desse, e vamos dar as mãos aos espíritas que constroem, aos espíritas que têm compromisso mesmo de divulgar a nossa doutrina para aliviar sofrimentos e levar a doutrina da fé, do bom senso, da razão, da ética, da sensatez para este Brasil, sem precisar converter ninguém a mudar de religião. Essa é a nossa proposta, Brasil. Domingo estaremos aqui com mais um programa, com outro companheiro muito bom, que é o nosso Cirino, Mamed Cirino, também da Federação Espírita de São Paulo, falando sobre obsessão, desobsessão e mediunidade. Vai ser um grande programa também. E agradeço ao Brasil pelo carinho. Felicíssimo ano novo. Paz e harmonia, gente. Tchau. Esperou no Senhor, pois que Valeu, irmão. que o salve, se o ama. Sim, fostes vós que me tirastes das entranhas de minha mãe, e seguro me fizestes repousar em seu seio. Eu vos fui entregue desde o meu nascer. Desde o ventre de minha mãe, vós sois o meu Deus. Não fiqueis longe de mim, pois estou atribulado. Vinde para perto de mim, porque não há a quem me ajude. Cercam-me touros numerosos, rodeiam-me touros de Bazã. Contra mim eles